Bem-vindo a mais um vídeo do canal. Para começar, deixa teu like, compartilha esse vídeo com outros curiosos e te inscreve no canal para ajudar o canal a crescer. Hoje eu vou falar sobre as 4 forças da natureza que regem todo o universo. A primeira delas é a gravidade. Já te perguntaste por que, de todas as forças, a gravidade é a que mais define a nossa percepção de realidade, mesmo sendo a mais fraca? A gravidade é uma força puramente atrativa, que atua entre quaisquer corpos, quaisquer objetos que tenham massa ou energia. Embora a gente não consiga sentir, é ela que prende nossos pés no chão. E diferente de todas as outras forças, ela não tem uma carga oposta, uma força que se opõe, uma antigravidade. A influência da gravidade é sentida em escalas enormes, monumentais. Pensa, por exemplo, nas marés. O que produz a maré é a atração da Lua sobre as águas que estão na Terra, e criando esse ciclo eterno aí de subida e descida das águas. E sem a gravidade, as estrelas jamais teriam nascido. Ela é responsável por colapsar a matéria, por aglutinar a matéria, formando então os corpos celestes. Para entender a gravidade profundamente, a gente precisa abandonar a ideia de que ela é uma corda invisível. Graças a Albert Einstein, a gente sabe que a gravidade é a geometria do próprio universo. É como se tivesse um lençol esticado e em cima dele colocasse um peso. Ali onde tem aquele peso, ele vai se deformar, vai afundar. E é assim que o Sol mantém os planetas. Eles estão seguindo a curva no espaço causada por essa deformação no espaço-tempo, que é a gravidade, que é produzida pela gravidade. Mas existe um lugar onde a gravidade vence todas as outras forças. É o buraco negro. Quando uma estrela massiva morre e colapsa sobre si mesma, a gravidade torna-se tão intensa que nem a luz pode escapar dali. A densidade torna-se infinita. E ali, então, tem a singularidade. Estudar esses objetos é essencial
para a gente entender a mecânica que ocorre na interação dos corpos. O grande desafio da ciência moderna é reconciliar a gravidade com as outras três forças fundamentais. Enquanto o eletromagnetismo e as forças nucleares são explicadas pela mecânica quântica através da troca de partículas, a gravidade ainda resiste a uma descrição. A gente ainda busca o que é a gravidade. A gente conhece o efeito dela, mas o que provoca ela não se sabe. Cento e 120 batimentos por minuto. A segunda força é o eletromagnetismo. É a luz e a matéria. A força eletromagnética é o que impede que a gente atravesse o chão, ou que a mão da gente passe através da parede. Diferente da gravidade, ela atua sobre partículas que possuem cargas elétricas, como prótons e nêutrons, prótons e elétrons. Ela tem uma característica vital. Pode ser tanto atrativa quanto repulsiva. Cargas diferentes se atraem e cargas iguais se repelem. É essa força que mantém os elétrons orbitando o núcleo do átomo. Eletricidade e magnetismo não são fenômenos separados, mas são duas faces de uma mesma moeda. Quando uma carga elétrica se move, ela cria um campo magnético. E um campo magnético em movimento pode gerar uma corrente elétrica. Essa interdependência é a base da nossa tecnologia moderna, da eletricidade que roda o nosso mundo. Você já percebeu que a luz que a gente vê, na verdade, é uma onda eletromagnética? James Clerk Maxwell demonstrou que a luz é uma oscilação de campos elétricos e magnéticos que se propaga pelo vácuo. Isso inclui não apenas o que a gente enxerga, mas todo o espectro. Inclusive, ondas de rádio são eletromagnéticas também. Tudo que se sabe sobre o universo vem através dessa força.
carregada por partículas chamadas fótons. Quando a gente olha para as estrelas, a gente está recebendo informação transportada por essa força eletromagnética. Toda a química em essência, um eletromagnetismo aplicado. As ligações entre os átomos para formar água, proteína, o nosso DNA, são controladas pela interação entre as cargas elétricas. Os pensamentos da gente são sinais elétricos saltando entre neurônios. Então, a força eletromagnética é a força da coesão e da complexidade. Um dos grandes triunfos da física do século XX foi a descoberta de que em energias extremamente altas, a força eletromagnética e a força nuclear fraca se fundem em uma única força. A interação é a consequência do nível de energia atual do nosso universo. À medida que a gente explora as partículas fundamentais, percebe que a simplicidade reside na união delas. Cento e 124 batimentos por minuto. A terceira fonte de força, a terceira força que eu vou falar é sobre a força nuclear forte. O átomo, no mundo subatômico, no núcleo, a gente, se pensar bem que partículas de mesma carga se repelem, o núcleo do átomo não deveria existir. Que ele é formado basicamente por prótons que têm a mesma carga. E são carga positiva. Pelo eletromagnetismo deveriam se repelir violentamente. O que os mantém unidos, então, é a força nuclear forte. Ela é a cola que prende prótons e nêutrons no núcleo atômico. Mas ela tem um alcance muito curto. Essa força desaparece assim que separa um pouquinho um próton do outro. Isso desprende uma enorme energia, que é a energia atômica da fissão nuclear que a gente conhece hoje. A força nuclear forte é a interação entre as subpartículas, entre quarks.
Ela é mediada por partículas chamadas gluons, e que vem do termo cola em inglês. Quanto mais a gente tenta afastar um quark do outro, mais forte a força fica. É como um elástico. E é a força nuclear forte que faz o Sol brilhar. No núcleo das estrelas, a gravidade esmaga os átomos com tanta força que eles vencem a barreira elétrica e chegam perto o suficiente para que a força forte entre em ação. E aí, dois núcleos se unem, fundindo um só. Isso é que o Sol faz o tempo todo. A compreensão da força nuclear forte permitiu que a gente tivesse acesso ao poder da energia nuclear. Embora tenha aplicações destrutivas, uma fonte de energia limpa e quase inesgotável para o nosso futuro é a energia nuclear. A estabilidade de cada elemento elemento químico que a gente vê na tabela periódica depende do equilíbrio preciso dessa força. Se ela fosse um pouquinho diferente, 1% diferente, o universo seria um lugar estéril, sem os elementos químicos essenciais para a evolução da vida. A teoria que descreve essa interação é a cromodinâmica quântica. Ela nos ensina que o universo, no nível microscópio, é extremamente caótico e energético. A força forte é a base da solidez do mundo. Sem ela, o universo seria uma sopa de partículas isoladas, incapazes de formar sequer um átomo de hélio. Mantiveram-se os 124 batimentos por minuto. A quarta força é a força nuclear fraca. Dentre todas, talvez ela seja a mais estranha. Enquanto as outras mantêm as coisas unidas ou empurram, a força fraca é responsável pela transformação. Ela permite que uma partícula subatômica se transforme em outra. Por exemplo, um nêutron pode se transformar em um próton, emitindo um elétron e um antineutrino. Sei que a princípio parece complicado, mas
o mais importante é o princípio. É que sem essa força, a alquimia natural do universo não existiria. Não teria, a matéria não sofreria mudanças. Os elementos não sofreriam mudanças. Quando a gente sente o calor do Sol, é a força nuclear fraca agindo. Embora a força forte faça a fusão, é a força fraca que permite o primeiro e mais difícil passo, que é transformar 2 prótons em um núcleo de deutério. Sem essa transformação inicial, o Sol não conseguiria sustentar a queima dele, a queima do hidrogênio, e ele se apagaria, simplesmente. É graças a essa lentidão fraca que a Terra teve tempo suficiente para que a vida complexa se formasse. A radioatividade natural, impulsionada pela força fraca, é o que mantém o interior da Terra quente. O decaimento dos elementos radioativos nas profundezas do nosso planeta gera o calor necessário para manter o núcleo líquido dele e manter o nosso campo eletromagnético, que nos protege dos raios ultravioletas. Então, mais uma vez, olha como as coisas são interligadas. A força fraca é a única que interage com neutrinos, que são subpartículas atômicas. Como os neutrinos não interagem com a matéria, eles são os mensageiros perfeitos do que acontece no centro do Sol. Por isso tem experimentos na Terra onde se tem grandes poços profundos com água, uma água especial, para conseguir medir e estudar esses neutrinos. A força fraca ela também está intimamente ligada ao bóson de Higgs e ao campo que dá massa às partículas. Se não fosse pela interação dessas partículas com o campo de Higgs, medida por conceitos que envolvem a força fraca, o universo seria preenchido por partículas sem massa. E nada do que nós vemos no universo, na nossa Terra, nosso corpo, nada poderia existir. Cento e 128 batimentos cardíacos por minuto.
A grande unificação de todas essas forças trabalhando juntos é que gera o equilíbrio que temos. Fascinante a gente perceber que vive num universo de sintonia muito fina. As quatro fundamentais operam com intensidades tão precisas que qualquer pequena variação em uma delas tornaria a vida impossível. Então, para que o universo exista, é necessário que essas forças atuem exatamente com a intensidade adequada. Isso eu acho fascinante. O grande sonho de físicos como Einstein, Hawking, era encontrar uma única equação que descrevesse todas essas forças como manifestação de uma só interação original. Acredita-se que nos primeiros instantes após o Big Bang, quando a temperatura era inimaginável, talvez não existissem quatro forças, mas apenas uma, super força. À medida que o universo esfriou, as forças foram se congelando e se separando, como a água que vira gelo de um instante para outro. Então, com isso, com o passar do tempo, essas forças foram separando e ficando da maneira que a gente vê hoje. Mesmo conhecendo bem essas quatro forças, o universo ainda nos reserva imensas surpresas. A gente sabe que a matéria comum e as forças que a gente discute compõem apenas 5% da matéria do universo. O restante é feito de matéria e energia escuras, que ainda não se sabe nada a respeito dela. Só conhece a interação que ela provoca entre os corpos do cosmos. No fim das contas, o que a gente chama de coisas são apenas o resultado de interações. A gente não é apenas um conjunto de átomos, mas o resultado de trilhões de interações simultâneas de gravidade, eletromagnetismo e forças atômicas, forças nucleares. Então, cada movimento que se faz, cada luz que a gente vê, cada batida do coração, são as quatro forças agindo ao mesmo tempo. Elas são as leis fundamentais, o roteiro imutável que a natureza segue. A nossa natureza humana de buscar pelo que a gente não conhece é o que nos leva a grandes descobertas, faz a nossa vida evoluir. E como eu falei, assim como essas quatro forças trabalham juntas para que tudo exista e coexista, também há uma interligação entre tudo. Isso é o que eu penso. Essa era a curiosidade que eu queria tratar hoje aqui. Espero que tenha gostado. Se gostou, deixa o like e compartilha com quem a gente acha que vai gostar também.
Missão cumprida. Te vejo no próximo vídeo.